E a partir de agora, aqui no Sinal Aberto, nosso assunto educação, vamos tratar a partir de agora, aqui nesta edição, sobre o desmembramento do Instituto Federal Goiano de Rio Verde para a criação de uma unidade independente. Sobre este assunto, nós estamos em contato agora com o reitor do IF Goiano, lá de Rio Verde, o professor Elias de Pádua Monteiro. Seja muito bem-vindo, um bom dia ao senhor, professor Elias. Bom dia, Samuel, bom dia, Cileide, a todos que nos acompanham nessa manhã. É um prazer poder conversar com vocês. Reitor, me parece que a sua posição é favorável a esse desmembramento. Quais são os motivos desta posição do senhor? Primeiro, nós precisamos entender como se deu ao longo do tempo esse anseio, né, do campus Rio Verde de se transformar em um instituto. À época da criação dos institutos, nós tivemos a junção de 3 autarquias, ou seja, eram 3 instituições independentes que se juntaram para se transformar no Instituto Federal Goiano. À época, era o Cefet Rio Verde, o Cefet Urutaí e a Escola Agrotécnica Federal de Ceres. Então, mais uma vez, à época, Rio Verde já tinha o anseio de se tornar um instituto independente. A época não deu certo, né? Mas isso ficou velado e agora, com o posicionamento do MEC em reordenar algumas instituições, isso veio à tona novamente, né? E o Instituto, então, ele se agarrou a isso. Nós estamos vivendo, eu não estou entrando no mérito da questão, mas de um momento em que algumas pautas políticas elas têm ganhado força, e é legítimo o campus ter esse anseio. Ele conseguiu essa movimentação da sua unidade, da sua comunidade, e parece que está bem encaminhado para que isso se torne uma realidade. E caso isto se concretize, o que deve mudar do ponto de vista administrativo e orçamentário? Do ponto de vista administrativo, Rio Verde terá uma maior independência, né, porque hoje ela é uma unidade que pertence ao Instituto Federal Goiano. A partir de então, ela será um instituto à parte, né, com independência, né, para fazer suas ações, realizar suas políticas. Financeiramente, também terá alguns impactos, porque hoje ela participa do orçamento do Instituto Federal Goiano como uma unidade e, no caso, transformando em um instituto, ela terá um orçamento próprio diretamente do MEC. Cileide Alves. Bom dia, reitor. Obrigado pela presença. Eu queria voltar na primeira pergunta ainda. O senhor disse que quando se teve a oportunidade, eram campos isolados, 3 campos que se uniram e formaram o IF. Esse IF ele é comandado por Rio Verde, né, pela equipe que está em Rio Verde. De alguma forma, hoje, é Rio Verde que é o centro do IF? Não, hoje o Instituto Federal Goiano ele é composto por 12 unidades acadêmicas, né, a saber, Ceres, Rio Verde, Morrinhos, Catalão, Cristalina, Iporá, e assim vai, nós somos 12 unidades. E a central administrativa é a reitoria, que fica em Goiânia. Então, nós somos uma instituição multicamp. São 12 unidades acadêmicas administradas pela reitoria e nós temos ainda o Polo de Inovação Tecnológica. A partir da criação do Instituto Federal de Rio Verde sai dessa composição, né, e vai se tornar uma instituição independente, um instituto. Em Goiás, hoje, nós temos 2 institutos federais, né, o Instituto Federal Goiano, que é essa composição, Cileide, que eu te passei, e nós temos também o Instituto Federal Goiás, que também é composto por mais 14 unidades. À época, essa divisão ela levou em consideração a afinidade de cada instituto.
O goiano, como as suas unidades eram mais voltadas para as agrárias, né, teve essa composição, e o IF Goiás, cujo Cefet, ou antiga escola técnica aqui de Goiás, acho que todos lembram, né, passou a compor o Instituto Federal Goiás. Então, se der certo a criação do Instituto Federal Rio Verde, Goiás passará a ter 3 institutos federais, o Goiano, o Goiás e agora, né, na iminência, do Instituto Federal de Rio Verde. Bom, com a divisão que existe hoje, essa de 2 grupos aí, ficaria Rio Verde com um só, quer dizer, só Rio Verde, de todos esses municípios, teria um IF. E aí eu pergunto o seguinte, do ponto de vista, não do ponto de vista de vocês interno, né, dos professores, de quem está lá, mas do ponto de vista da sociedade, o que se ganha? Quer dizer, por que ter um instituto só autônomo se nós temos aí mais de 20 que vão continuar em 2 outros institutos? Então, em tese, quando você tem esse reordenamento, uma unidade com uma instituição com o menor número de unidades, acaba que você passa a ter mais mobilidade, as suas ações elas conseguem uma movimentação mais rápida, porque uma instituição que possui 12 unidades, e teoricamente você vai ter outra com uma unidade só, você consegue essa maior agilidade. E também, porque é muito difícil, Cileide, alguém se postar contra a criação de um instituto. Na expectativa que a médio e longo prazo haja uma recomposição desse instituto com a região onde ele está inserido, com criação de novos campi. Então, em tese, seriam essas 2 grandes motivações: você ganhar mobilidade e também a proposta de a médio e longo prazo você conseguir, né, inaugurar, construir, ter mais unidades juntamente naquelas cidades ali circunvizinhas, né, a criação de novos campos. Pois é, mas é diferente, professor, se o Instituto de Rio Verde, ou a parte, né, do Instituto de Rio Verde, tivesse um propósito, tivesse já algum tipo de trabalho executado que ficou maior do que o Instituto membro, como Instituto membro, e tentar se separar por conta disso, porque já é maior do que o que fica separado, do que se tentar morar, tipo assim, olha, eu quero morar sozinha, igual um filho que chega para o pai e fala, eu quero casa própria, eu quero morar sozinho, me banca, paga minhas contas que eu vou morar sozinho. Não tem essa diferença, quer dizer, não é mais nesse segundo sentido de que o IF quer morar sozinho, o IF, a parte de Rio Verde, quer morar sozinho? Eu gostei muito da sua metáfora, mas, por outro lado, ao analisarmos, os filhos, quando eles criam alguma independência e chegam na sua maturidade, é natural essa necessidade de caminhar com as suas próprias pernas. E também por um parâmetro, né? Isso aconteceu no estado de Goiás com a Universidade Federal de Goiás, por exemplo. Ela tinha 2 campi, né, em Jataí e Catalão, e chegou em um momento em que houve esse desmembramento com a criação de novas 2 universidades. Eu sei que muitas dificuldades acabam sendo enfrentadas, mas isso dá a possibilidade de um crescimento mais rápido, inclusive, né? Com a possibilidade, então, de uma atuação mais independente, no caso das universidades e no caso do Instituto, no seu município e nos municípios que circundam, né, essa cidade. Então, assim, eu acredito que é um caminhar natural, né, quando você tem uma unidade que consegue uma certa independência, esse desejo, né, de poder atuar com mais intensidade, com mais autonomia na região da sua circundância, onde ela está inserida. Mas o exemplo que o senhor deu aí, tanto do campus de Catalão quanto de Jataí, eu acho que cabe da comparação que eu fiz de quando a parte
né, cresce bastante, já tem um serviço mostrado grande, aí é quase que natural a transição para uma universidade. Foi o que aconteceu em Jataí e lá em Catalão. Eles só se tornaram universidade quando eles ficaram bem maiores do que um mero campus, do que um campus avançado. E me parece que não é essa a situação de Rio Verde, do Instituto, ou eu estou enganada? Não, eu acho assim que, se a gente comparar hoje o campus Rio Verde com os quase 600 campi em nível de Brasil, ele é um dos mais verticalizados. Lá oferta-se desde a educação profissional em nível de formação de profissionais, até cursos técnicos, graduação, mestrado e doutorado. Então, assim, é uma unidade que se verticalizou e, ao longo dos anos, se preparou para isso. Então, eu acredito, sim, que o Campus Rio Verde, ele se capacitou e se preparou para ousar, né, um voo mais longínquo, ou seja, ser independente, ser um próprio instituto. Quanto a isso, sabe, Sileide, eu acho que Rio Verde ele conquistou ao longo desses últimos anos, né, essa autonomia. Eu não tenho dúvida que sim, faria jus a essa independência, né? E sem falar que a cidade de Rio Verde, ela talvez a unidade como um campus, né, do Instituto Federal Goiano não conseguiria a médio prazo essa rapidez ou essa pujança de se transformar em uma unidade muito maior, né? Porque hoje Rio Verde ele tem 150 docentes e 100 técnicos administrativos. A partir do momento que ele conseguir essa independência, ele passa a pelo menos almejar uma estrutura mínima de 250 professores. Então, praticamente dobrar o seu quadro. E isso vai proporcionar à unidade uma capacidade de expansão muito maior que nos moldes de hoje. Pois é, mas vai aumentar o número de professores? Se aumentar o número de alunos, quantos alunos tem o IF? Hoje, o Instituto Federal Goiano, nós temos quase 25 mil alunos. Né? E o de Rio Verde? O campus Rio Verde está em torno de 6.000, 6.500 alunos. Ele hoje está limitado à sua expansão pelo seu quadro, né? Não tem como mais. Só que são coisas paralelas, né? Ele não vai chegar a essa quantidade de professores agora para ele almejar essa expansão. E sim, a partir do momento que ele for ampliando o seu número de estudantes, automaticamente, ou pelo menos, ele poderia almejar também a ampliação do seu quadro de servidores. Bom, só com a separação em si, com a criação do Instituto Federal de Rio Verde, qual que é o aumento de pessoal que é automático? As vagas que se criam já só com o ato de desmembramento? Então, porque assim, na rede nós temos uma portaria que estipula, eu vou chamar de modelos, né, de cada unidade. Então, nós temos algumas unidades que possuem um modelo que caberia lá, por exemplo, 100 docentes e 75 técnicos administrativos. Só que, desde a criação dos institutos, algumas unidades dessas, até hoje, elas não conseguiram preencher o seu quadro, por várias outras limitações da rede, concursos, mas elas não conseguiram ainda cumprir esse quadro. Rio Verde, né, no seu modelo, ele teria 150 docentes e 100 técnicos administrativos. E esse modelo já está preenchido. Então, por exemplo, a médio prazo, se chegassem vagas para o Instituto Federal Goiano, Rio Verde não seria contemplado porque o seu quadro está completo. Na transformação ou na criação do Instituto Federal Rio Verde, automaticamente o modelo se ampliaria. Ele passaria para 250 professores e 150 técnicos administrativos. Isso o capacita, se tivermos uma forma do governo recompor essas unidades, né, uma descentralização de vagas, e o Verde, então, já se candidataria a receber essas vagas porque teria o seu modelo alterado de imediato. Uma coisa, né, ela
não garante a outra, mas te prepara para concorrer, né, ao outro modelo. E como é que está esse processo? O ministro já confirmou que quer fazer, e já foi feito, que precisa de passar no Congresso? Como é que é esse processo agora? Isso. Então, assim, vale até a pena, em nível nacional, né, qual que foi o posicionamento, porque nós temos o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Científica e Tecnológica, nós chamamos CONIF. É o conselho que agrega todos os reitores dos institutos em nível de Brasil. O governo, ele propôs um reordenamento dos institutos federais, ou seja, ele queria, porque nós temos longas distâncias entre a reitoria e algumas unidades, é o caso, por exemplo, do IF Goiano, nós temos campos em Campos Belos, distante 630 quilômetros aqui de Goiânia. Então, assim, abreviar essas longas distâncias, e mais, nós tínhamos alguns institutos em nível de Brasil, que vou citar o exemplo de São Paulo. São Paulo tem quase 40 campi, uma única reitoria. Administrar isso é algo bem complexo. Então, o governo propôs esse reordenamento com a criação de 10 novos institutos. Praticamente, só o Instituto Federal de São Paulo que concordou com esse reordenamento, que é algo muito complexo mesmo, porque pegaria unidades de um instituto, passaria para o outro, então foi uma proposta que não foi para frente. Mas o próprio CONIF, ele se posicionou contrário a essa questão, porque tinha-se muito receio, porque você precisa revisitar a lei de criação dos institutos. Então, qual era o grande receio? Porque essa lei, mesmo não sendo perfeita, ela nos atende bem, né? Porque apesar da pujança dos institutos, nós encontramos ainda numa fase de expansão, e o grande receio é que essa legislação mexesse principalmente na metodologia de escolha dos nossos dirigentes, no caso do reitor e dos diretores, que é através de eleição. As universidades, é uma lei mais antiga, ela prevê a lista tríplice, né? E aí o presidente que escolhe o dirigente entre essa lista tríplice, dos institutos não, é uma eleição direta. Então tinha muito receio que essa lei fosse alterada nesse ponto. E também na nossa organização didática, por exemplo, hoje 50% da oferta das nossas vagas, obrigatoriamente, elas precisam ser voltadas para os cursos técnicos. E os outros 50% a gente divide com a graduação, pós-graduação e outros cursos, né? O próprio ministro já manifestou interesse de alterar essa porcentagem, por exemplo, para 75% da oferta dos nossos cursos para cursos técnicos. Então, o CONIF, em nível de todos os institutos, eles tinham receio que a criação dos novos institutos, que não criariam novas vagas, mas reordenaria a reitoria, juntamente com a quantidade menor de unidades, fosse um pano de fundo para essas mudanças, né? E o próprio CONIF, ele se posicionava de uma forma que tinham outras prioridades, por exemplo, a recomposição orçamentária da rede, né, que nesses últimos 2 anos vocês têm acompanhado, que a gente voltou aos moldes de 2013, e lá nós tínhamos bem menos unidades, menos estudantes, né? Temos muitas obras em nível de Brasil em andamento, então é outra prioridade. A própria ampliação do banco de professores, né? Como eu te disse no início, mesmo o IF Goiano, alguns modelos não foram preenchidos ainda. Então, assim, nós tínhamos outras prioridades para esse reordenamento. No caso de Rio Verde, é um pouquinho diferente, porque não está se propondo o reordenamento dos 2 institutos que já existem, tendo por base aquelas 2 premissas de encurtar as distâncias e facilitar a gestão por dividir a quantidade de campos entre os 2 institutos. Não foi isso. O Rio Verde é a criação de um novo instituto. Então, fica muito difícil qualquer militante, né, da educação profissional se postar contra isso. É uma criação de um novo instituto sem mexer nos outros 2. Né? Então, assim, só para... Sim, por favor.
Não, só para eu entender, depende, mesmo essa mudança aí, depende da mesma lei, essa lei que vocês se preocupam com que ela pode trazer no bojo. Isso, aí me desculpa que eu acabei me perdendo da minha fala, que eu fui meio prolixo, né? Então, e aí precisa de uma lei, ou seja, a gente precisa alterar a lei de criação dos institutos. E aí passa pelos trâmites normais de toda lei, ou seja, um projeto, que isso já foi encaminhado pelo próprio MEC, né? Aí vai ter que passar pela Câmara, pelo Senado e tudo mais. E isso hoje já passou pelo Ministério. O Ministério já fechou essa proposta, né? E já mandou, então, para tramitar. E por que o próprio Ministério se interessou por desmembrar o IF, a parte de Rio Verde, né? Ou, como o senhor prefere dizer, criar um IF em Rio Verde e não desmembrar como ele estava fazendo com os outros? Sim, é porque no projeto original, o Ministério ele queria criar 5 universidades em nível de Brasil e mais 10 institutos. Como ele fez a proposta de reordenamento para 10 estados e a criação de 10 institutos, abrindo parênteses, né? A criação de 10 institutos, ou seja, 10 novas reitorias, iria reordenar os campos já pré-existentes. Para ficar mais claro para o nosso telespectador. Como eu já disse, São Paulo tem quase 40 unidades e uma única reitoria. Lá, criaria-se mais um instituto e dividiria essas quase 40 reitorias em 2 institutos. Ou seja, não haveria a criação de um novo campus, é só o reordenamento. Das 10 propostas do MEC para a criação de 10 novos institutos, 9 institutos eles recusaram essa proposta, na premissa de você passar um campus para outro instituto. Então, a comunidade acadêmica ela optou em manter dessa forma. Só que o governo MEC manteve o projeto, ou seja, de criar 10 novos institutos. Assim, ele abriu, né, para que novas unidades se candidatassem, então. E Rio Verde, né, por ter uma articulação política intensa, conseguiu, através dos seus parlamentares, levar essa proposta até o MEC, que foi acatada. Quais foram os representantes de Rio Verde junto ao MEC? Junto ao MEC, eu sei que a própria Câmara de Vereadores, o prefeito, né, o deputado Major Vitor Hugo, teve também um senador que o acompanhou, que eu não lembro o nome, mas assim, teve uma movimentação política bem intensa. Os órgãos representativos da cidade, cooperativas, todos se mobilizaram para tentar alcançar esse objetivo em comum, né, da cidade. Então, diante da recusa da comunidade acadêmica aí, pelos vários motivos que o senhor alegou, tanto por meio do CONITEC, é esse o nome? CONIC? CONIF. CONIF, tanto por meio do CONIF, como pelas comunidades das internas dos institutos que não quiseram fazer o desmembramento, a gente pode entender que esse projeto ele contempla mais articulações políticas do que a própria comunidade? São pontos um pouco diferentes, assim, sabe? Porque as comunidades ou os institutos que foram acionados, está dando retorno, com a intenção desse reordenamento, tinha até algumas questões técnicas, né? Pelo menos eu destaco 2, que é as distâncias entre as unidades e a quantidade, mas eles optaram por não aderir a essa proposta, talvez com receio, né, da revisitação da lei de criação dos institutos. Como o próprio MEC abriu a oportunidade para novos institutos se candidatarem, aí sim, nessa parte eu acredito que teve uma pauta política e não vejo demérito nisso, não. É tipo assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia.
Professor, obrigada. Samuel, mais alguma questão? Tenho sim, Cileide, uma última dúvida, até indo de encontro, Cileide, que você colocou sobre a autonomia administrativa. Professor, pensando um pouco na questão mais prática, orçamentária, porque o senhor falou sobre o CONIF e o CONIF ele se manifestou ao longo do ano quanto a cortes no orçamento. Em específico, lá no mês de maio, foi uma carta, inclusive, muito dura, reclamando de cortes na ordem de 18% para os institutos federais, para o Colégio Dom Pedro II. Neste aspecto, por dificuldades orçamentárias, como que ficaria esse processo de redistribuição, pensando nesta pouca quantidade de recursos para fazer tudo aquilo que é necessário? Com certeza, é mais um desafio. Se não houver uma recomposição do orçamento do MEC, mais dificuldades iremos encontrar, porque o montante, né, ele precisa ser implementado porque novas instituições estão entrando. Ou, senão, você vai dividir, né, o mesmo orçamento por uma quantidade maior de instituições. E o que já estava difícil pode se ficar mais ainda. Mas, em conversas com o próprio MEC, a secretaria que nos representa, que é a CETEC, né, há um esforço, sim, de recomposição desse orçamento. Para 2022, nós retornamos aos moldes do orçamento de 2019, já foi uma evolução. Daqui para frente, a intenção é de envidarmos esforços para que o bolo, no bom sentido, né, o montante orçamento para a União visando a educação profissional, ele seja aumentado para dirimirmos ou reduzirmos os prejuízos possíveis. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Um bom dia ao senhor. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Leite, Samuel, grande abraço a todos que nos acompanharam. Nós conversamos aqui no Sinal Aberto com o Elias de Pádua, ele que é reitor do Instituto Federal Goiano.